Olá, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa Viver Melhor com Cris Cole. E hoje atrasadinhos. A RGE está passando aqui, trocando todos os postes da rua. Ficamos sem luz. Eu não consegui ir ao de estúdio hoje, como nós fizemos na semana passada. Então estamos entrando a hora ao vivo. Prometeram para mim que a luz voltava até às 13 horas, mas voltou agora 1h17 da tarde e conseguimos começar, pegar um tempinho, porque o nosso assunto hoje é muito legal e eu sei que muita gente fica esperando só para ter essas receitinhas, essa conversa, esse bate-papo sobre as energias, sobre a nossa vida, sobre como a gente pode fazer em casa para viver melhor. Né? A ideia é essa. Hoje a gente vai dar continuidade no tema da nossa semana com a fitoenergética. Quem não me conhece, eu sou a Cris Cole, sou psicoterapeuta holística e trabalho com a medicina natural, com tudo aquilo que é terapêutico, natural, da natureza, sem agressão ao corpo, à mente, às nossas emoções, aos nossos espíritos. Então a ideia é entendermos o nosso estado de saúde como algo integral, integrado. Você me encontra aqui no Face, no YouTube, no Insta, pela minha página, né? Cris Cole Terapias Integrais. Então, quiser saber mais, vai dar uma espiadinha lá. E claro, aqui na Rádio X40 eu estou com você diariamente, de segunda a sexta, da 1 às 2 da tarde, quando a RGE não vem derrubar poste, né? Mas chegamos aqui. Hoje a gente segue na nossa semana falando então de fitoenergia e um tema super interessante dentro desse grande assunto de fitoenergia, que é como eu posso usar as energias das ervas para melhorar o meu sentido de prosperidade, para atrair boas oportunidades, né, para abrir meus caminhos, para limpar aquilo que precisa ser limpo, para que eu possa viver num sentido de prosperidade. Tá? Então a ideia é a gente entender que ervas eu posso usar e o que eu posso fazer em casa para mim, para minha família, principalmente nesse período que a gente está vivendo aí. Muitas famílias tiveram salários reduzidos, tiveram parcelamento. Aqui na característica ainda do nosso estado, mesmo quem é funcionário público, muitas vezes está recebendo atrasado, parcelado. Então, o que eu posso fazer para ter ideias, para ter energia, para conseguir vencer tudo isso quando a gente fala de prosperidade, né? Primeiro, rapidamente, eu quero falar o que é prosperidade e o que está por trás dessa energia de prosperidade. Porque é preciso que a gente tenha consciência do que isso significa para não usar simplesmente elementos, usar um louro, usar aqui a noz moscada, a canela em pó, canela em pau. Eu tenho elementos vegetais que são elementos naturais que vibram energeticamente. Já falamos como funciona a energia vegetal. Né? Eu preciso compreender como é que essa energia funciona na minha vida. Primeiro é entender o conceito de prosperidade. Isso que a gente está chamando aqui, né, de ativação de prosperidade com a energia vegetal, a prosperidade ela pode ser vista em todos os sentidos da nossa vida. Uma pessoa próspera em saúde, uma pessoa próspera em inteligência, uma pessoa próspera em conhecimento. Então a prosperidade ela não é só sobre dinheiro ou sobre ter coisas na matéria. A energia de prosperidade ela é uma energia de crescimento, de movimento. Ser próspero não é também ter um monte de dinheiro guardado parado no banco. Energia parada, estagnada, ela não cresce, ela não multiplica,
né? A energia de prosperidade, ela precisa estar em movimento. Por exemplo, se eu estudo muitas coisas, muitas práticas terapêuticas, estudo muito e não uso nada daquilo que eu estudei, não coloco em prática, não ensino para ninguém, aquele eu estudei, passei tempo estudando e aquele conhecimento ficou parado, inutilizado. O que vai acontecendo com o meu campo mental? Ele vai parando, petrificando, ele vai ali se cristalizando. Por quê? Porque ele não tem movimento, falta a energia de movimento. Então, esse sentido de prosperidade também é crescimento nesse sentido, tá? Quando eu quero ter a prosperidade na minha vida, eu não posso ser canguinha, por exemplo, se a gente pensa no sentido financeiro. Uma pessoa que é avarenta, né, que a gente fala é mão de vaca, né, fechadinho, não abre, né? Então, a pessoa que é avarenta, dificilmente ela vai ascender a muita prosperidade financeira, né? Porque ela precisa movimentar, ela precisa fazer girar aquele dinheiro, né? Não é à toa que muitos, né, avarentos que têm dinheiro, eles lidam na área do comércio, são comerciantes, porque apesar de serem pessoas avarentas, eles movimentam o dinheiro. Tá cheio de gente que ainda é avarento, que ainda tem muita dificuldade de compartilhar, né? E consegue ter certa prosperidade. Por quê? Porque de alguma forma consegue movimentar. Mas essa prosperidade, ela só a prosperidade financeira, ela é uma prosperidade ilusória. Por quê? Porque a verdadeira vida, aquilo que nos preenche, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos deixa viver bem e viver melhor, não é só o dinheiro. Aqui no consultório, gente, tô cansada de fazer atendimento de pessoas que chegam aqui e pessoas que têm dinheiro, pessoas que são bem de vida e não são felizes, estão perdidas na vida, não sabem o que fazer. Então, né, para essas pessoas, elas também precisam de movimento. Elas precisam de abundância, de alegria, elas precisam ser prósperas em felicidade, elas precisam ser prósperas em sentido de viver, em significado de vida, né? Então a prosperidade, não é uma energia só financeira, ela é um fluxo de energia que permeia todos os nossos sentidos de vida. Esse é um aspecto, né? Então você aí na sua casa, você vai sentir e você vai ver qual é o sentido de prosperidade que você está precisando, que você necessita nesse momento. Então é prosperidade de conhecimento. Nossa, eu tô aqui quebrando a cabeça naquela matéria da faculdade. Então, preciso de prosperidade de conhecimento, de memória, eu preciso movimentar essa energia na minha vida, eu preciso fazê-la crescer, eu preciso atrair energias que me ajudem a desenvolver o conhecimento. Então, você vai identificando na sua vida qual é o aspecto que você precisa de prosperidade, além do dinheiro, além da sustentação da nossa vida material, né? Esse conceito é muito importante para que a gente não caia na armadilha, é uma armadilha da vida, a armadilha do ser materialista. E toda vez que a gente fala de prosperidade, a gente entende que é para ganhar dinheiro, né? Existem coisas que são muito mais importantes que o dinheiro, sim, né? É claro que quando a gente tem fome, a gente precisa movimentar a energia de prosperidade e abundância de alimento.
E hoje a gente entende que alimento a gente compra com dinheiro. Então é claro que a associação que nós fazemos é direta, né? Quanto mais dinheiro eu tenho, teoricamente com mais segurança ou melhor eu vivo. Então a gente só precisa ter cuidado para não cair no extremo oposto, de acreditar que tudo que é prosperidade se relaciona só com dinheiro e a outra ilusão de que com dinheiro eu tenho uma vida melhor. Não, não é assim, né? Muitas vezes a pessoa mais simples, com uma vida simples, ela vive muito melhor, mais saudável, né? Mais feliz que uma pessoa que tem muito dinheiro. Então esse é o primeiro ponto aí para você, com você mesmo, né? Para sua família, pensar o que é importante de verdade para mim, o que é importante de verdade para minha família. Então isso é um processo de consciência, né? De conscientização. Dentro disso, é claro que a gente tem, se nós já aprendemos, né? A gente já falou aqui desde segunda-feira, a gente está conversando sobre energias, fitoenergética, toda a energia das ervas e como a gente pode usá-la na nossa vida. Existem ervas, plantas, né, na nossa natureza que elas vibram com energias específicas. Por exemplo, né, eu tenho aqui a minha sala de atendimento, aqui eu ministro cursos, eu tenho alunos e eu quero magnetizar, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, eu quero, né, que deixar o meu espaço aqui de atendimento, sabe, brilhando, assim, chamando a atenção das pessoas, para que quem passe aqui na frente pela rua, a plaquinha que eu tenho aqui é bem pequenininha, bem discreto, né, porque o meu espaço de trabalho é na minha casa, então é bem discreta a entrada aqui do consultório e da escola, mas é uma plaquinha pequenininha, então eu quero chamar atenção, quero que a pessoa quando passe aqui dentro, que ela preste atenção na plaquinha, né? Eu optei por não ter um cartazão, mas energeticamente falando, eu posso fazer brilhar aquela plaquinha. E a pessoa que passa aqui na frente sem perceber, ela, né, conscientemente ela não percebe, mas ela tá passando e aquele brilho energético chama a atenção e ela olha, né? É a mesma coisa quando a gente sai, né? Sai com as amigas, vai para algum lugar e a gente, se não somos nós, né? A gente tem sempre uma amiga que chama mais atenção. E não é porque ela fala alto, não é porque ela se veste espalhafatosa, não. Naturalmente, a gente diz, né? Essa pessoa tem magnetismo. Olha, todo mundo, ela passa, todo mundo olha para essa pessoa. E às vezes não é uma pessoa extravagante ou lindíssima, mas é uma pessoa que tem um magnetismo, é esse brilho energético que chama atenção. É esse o trabalho que a gente faz com as ervas nesse sentido de prosperidade. E escolher quais são as plantas, né, no reino vegetal que possuem um magnetismo que vão me ajudar a fazer brilhar aqui o meu espaço. Por quê? Porque se o meu espaço de trabalho brilha, os clientes chegam. Se os clientes chegam, eu tenho trabalho. Se eu tenho trabalho, eu tenho prosperidade. Eu tenho prosperidade no meu sentido de conhecimento, porque eu compartilho o meu conhecimento com essas pessoas. Eu tenho prosperidade no meu sentido emocional, porque eu me realizo fazendo o que eu faço, eu gosto de fazer isso, então eu tenho uma realização emocional com isso, e eu tenho, consequentemente, realização e a prosperidade financeira. Porque se o cliente está entrando, eu estou atendendo, eu estou trabalhando, eu estou recebendo. Então, percebem como tudo é um fluir de energias e uma coisa puxa a outra. E aí entra também a nossa parte, né? O nosso compromisso e responsabilidade com o uso desta energia.
Porque o que, que o reino vegetal traz? Ele traz aquela energia que a gente está ali usando, né? Então, se eu uso, vou começar a falar aqui do mel, né? O mel, né, ele é um elemento que, apesar de não ser um elemento vegetal, ele é um produto, né, a produção que vem das abelhas e que vem de elementos vegetais. Tanto é que quando a gente vai comprar o mel, a gente compra mel de eucalipto, a gente compra mel de laranjeira, a gente compra, ou seja, as abelhas que se alimentam dos néctares do eucalipto, da laranjeira, produzem aquele mel específico. Então aqui a gente tem a energia também vegetal. Então, quando a gente fala do mel, né? O mel ele tem um campo de energia extremamente magnetizador e atrator. Ele atrai. Não é à toa que a gente, quando sai com alguém e que a gente olha para essa pessoa assim, nossa, todo mundo presta atenção em ti, me dá um pouco do teu mel. Encosta aqui, né? A gente brinca. Encosta aqui, me dá um pouco do teu mel. Olha o conhecimento popular trazendo, né, esse entendimento do mel. Então, eu vou usar o mel para criar esse magnetismo. Só que não adianta eu sei usar o mel, eu sei o que eu devo fazer e como fazer, e aí todas as energias de atração chegam, os clientes olham a minha plaquinha, entram em contato pelo telefone, entram no Facebook procurando Criscol e terapias integrais, os clientes chegam, a energia foi ali usada para isso. E aí eu não respondo, eu não atendo o telefone, eu não faço a minha parte. Não adianta muito, né? Então é importante sempre nós estarmos muito atentos a qual é a minha parte, qual é a minha responsabilidade para aproveitar esta energia, né? Aproveitar a energia, porque senão não adianta muito, né? A gente limpa, a gente harmoniza, falamos nos últimos 2 dias, né, de uso de o elemento vegetal para limpeza, para tirar carga, energia negativa, falamos de energia de cura, de restabelecimento de saúde, de harmonização, mas se eu sou teimosa e continuo batendo o pé, que eu quero, não adianta eu usar energia, né? Se a gente fala de saúde, não adianta eu usar a energia para regular o meu nível de glicemia se eu continuo comendo doce dia após dia. Né? Então, qual é a minha parte? Tenham sempre isso em mente quando a gente falar de trabalho com fitoenergia. A fitoenergia vai dar para a gente força, energia, magnetismo, para que a gente faça o que precisar ser feito, né? Tem o nosso livre-arbítrio, o universo não se movimenta se nós estamos parados. O que a gente vai fazer com este trabalho de hoje é dar um empurrãozinho nas nossas energias que estão estagnadas. Então, se a gente estava desenergizado, a gente vai se energizar. Se os caminhos estavam fechados, a gente vai ajudar a limpar, para que esse fluxo de abundância ele possa seguir adiante, né? Tem um trabalho que eu faço, uma vivência, né? Uma vivência da roda da prosperidade. O que é essa roda da prosperidade? É uma vivência onde a gente tem a oportunidade de refletir sobre o que pode estar me bloqueando na minha prosperidade. É bem interessante. Nessa vivência eu uso muito o elemento vegetal, porque ele nos ajuda muito a reequilibrar as nossas energias, né? Vamos para a nossa receitinha, porque o nosso tempo está curto.
Eu acredito que já deu para a gente compreender que não vai adiantar esse trabalho se eu não tiver disposta a fazer o que precisa ser feito. Então, a energia das ervas me dá um empurrãozão para eu seguir adiante, né? E eu sigo fazendo a minha parte de acordo com o fluxo das energias que vão se abrindo, tá? Eu trouxe aqui para ensinar para vocês duas receitinhas. Eu vou ensinar uma e se der tempo eu ensino a outra. Eu tô aqui com o relógio na minha frente. Eu quero mostrar para vocês uma receitinha que fica muito bonita. É uma forma da gente aproveitar essa energia vegetal com coisas que a gente tem dentro de casa na nossa cozinha, tá? Não é caro, é bem fácil, barato, fica muito bonito, até para você usar como decoração, colocar no seu comércio, colocar na sua mesa de trabalho, colocar na cozinha da sua casa. Dentro, quando a gente vai estudar os ambientes da nossa casa, né, a nossa cozinha, ela o cômodo, né? O cômodo da nossa casa que representa a energia de prosperidade, a abundância, a fartura. Então mantenha sempre a sua cozinha limpa, a sua cozinha livre de entulho, a sua cozinha sempre bem arejada, né? Não deixa comida estragada dentro do armário, dentro da geladeira. Mantenha o fluxo da energia na sua cozinha. Essa já é uma dica bem legal, né? E falando de alimentos, a gente fala muito de energia vegetal. Então, não permita que a energia vegetal apodreça na sua cozinha, tá? É um cuidadinho básico. Vamos começar. Eu vou ensinar você a fazer a taça da prosperidade, tá? A taça da prosperidade é um trabalho que a gente vai usar usando a energia das ervas e do reino vegetal, não somente erva. E eu também trouxe essa receitinha hoje para você entender que todos os elementos da natureza que vêm do reino vegetal nós usamos em fitoenergia, não são apenas folhas, caules, sementes, não é só aquilo que a gente chama de planta, né? Os processados também estão vibrando a energia daquele vegetal e eu vou ensinar como a gente pode usar. Então aqui eu tenho uma tacinha, você não precisa usar uma taça dessa, pode usar assim, ó. Esses potinhos, né, decoradinhos, eu acho bonitinho porque a gente usa como decoração. Para ficar transparente aqui melhor para vocês verem, eu vou fazer na tacinha, tá? O que eu vou usar? Pega papel e caneta e anota aí. Aqui na minha taça de prosperidade, o que eu vou colocar bem embaixo é farinha de milho. A farinha de milho, ela pode ser... Eu tenho aqui a bem fininha, mas você pode usar aí aquela farinha flocada, fica bem bonita. Se você não tiver essa bem fininha, usa aquela flocada também, sem problema nenhum, fica bem bonito, tá? Também dá certo. Então, coloquei aqui farinha de milho, tá? O milho, ele é um símbolo de fartura, né? Quantas civilizações sobreviveram à base do milho? Muito do que a gente se alimenta, o milho, ele é a representação da abundância, né? Numa espiga, quantos milhinhos eu tenho? Então, é uma espiga de milho. Então, quantos milhos? Muitos, né? Essa energia da espiga do milho, ela se aproxima em energia de abundância como do cacho de uva, por exemplo. Então, o cacho de uva também tem uma energia de abundância, de prosperidade. Aqui, então, eu estou usando a farinha de milho. Agora eu vou usar aqui, eu vou abrir, eu não tinha nenhuma farinha de trigo aberta. A gente já sabe, né? Oh, tá virando. A gente já sabe que o trigo, ele é o símbolo da prosperidade, né? Em várias culturas, em várias civilizações, né?
Por que que é o símbolo da prosperidade? Porque é o símbolo da abundância, né? A gente se alimenta do trigo, né? O trigo faz parte da nossa alimentação básica. Não? Ai, derramei tudo, fiz a maior sujeira aqui. Não precisa fazer sujeira, né? Não faz que nem eu. Pega a colherzinha e faz direito. Olha, aqui a gente tá fazendo ao vivo, ó. Então, não sei se tá dando pra ver. Deixa eu tirar. Ai, tá a luz bem na frente. Então, embaixo eu tenho aqui a farinha de milho. Aqui eu acho que dá pra ver melhor. A farinha de milho amarelinha, farinha de trigo mais em cima, tá? Agora eu vou usar o arroz. Ai, o arroz eu vou ter que pegar com a colher, porque o arroz eu não vou ter coragem de virar esse pote. Então, o arroz, quando a gente vai nos casamentos, né? O que é que nós jogamos nos noivos? Arroz, né? É o símbolo da fertilidade, da prosperidade, da harmonia, da pacificação, né? Então aqui a gente tem no arroz uma energia muito boa para trabalhar prosperidade, harmonização, né? Tudo aquilo que cresce, evolui. Então, em cima da farinha de trigo, eu coloquei o arroz. Então, estamos montando, ó. Estamos montando aqui a nossa taça. Tá ficando bonitinho. Agora, eu venho bem por cima com a lentilha. Quem é que já fez simpatia do ano novo aí? Simpatia do ano novo, coloca 7 grãozinhos de lentilha dentro da taça para brindar, né? Na taça do espumante, a gente coloca os grãozinhos de lentilha, brinda o ano novo, bebe a espumante e depois a gente guarda os 7 grãozinhos de lentilha dentro da carteira, né? Para ter muita prosperidade, riqueza, dinheiro, abundância naquele ano. Gente, muito do que a gente conhece como simpatia, como crendice, tem um fundo de um conhecimento energético, do potencial de energia das plantas, das ervas, né? Esse conhecimento foi se perdendo ao longo das eras. Nós nos afastamos, né? A nossa tolice em acreditar que o mundo se resume à matéria. A nossa ciência se separou desse sentido do mundo invisível. Hoje nós estamos resgatando esse conhecimento, porque lá nas tradições orientais, né, na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, lá para o Oriente, não aconteceu o que aconteceu aqui no Ocidente, onde os médicos são médicos só do corpo e não acreditam na energia do espírito, da alma, enfim, seja o que for do universo, né? Então, muito do que hoje a gente acha que é simpatia, a explicação está no campo das energias. E coisa boa que agora a gente tem física quântica, a gente tem equipamentos, tem tecnologia que estão começando a medir este campo de energia, né? A comprovar o que até bem pouco tempo atrás era coisa mística, né? E dependendo do que a gente acredita e de pessoas com quem a gente conversa, eu já ouvi, isso é coisa do demônio, não faz isso é feitiço, isso é trabalho, isso é macumba. Gente, nada a ver, nada a ver. É a gente trabalhar com as energias da natureza, que é coisa mais divina do que isso. A gente usar. Para que Deus teria criado a natureza se não fosse para nos ajudar a viver bem, a viver melhor, né? Então, preenchemos aqui com a lentilha. Olha como tá ficando bonitinho, olha as camadas, que lindo que fica. Fica muito bonito, é uma decoração. O que eu vou colocar aqui agora? Eu tenho
noz moscada. Ai, será que eu vou conseguir abrir? O pacotinho tá fechado. Abrir. Vou colocar aqui uma pitadinha aqui, uma colherinha, ó. Colherinha de noz moscada. A noz moscada é ótima porque ao mesmo tempo que ela tem um magnetismo de atração, de aproximação, ela tem um magnetismo de limpeza. Então ela vai trabalhando tudo aquilo que precisa ser limpo no nosso caminho, tudo aquilo que precisa ser limpo para que a gente possa realizar, né? O que precisa realizar para se alcançar a prosperidade. Então, noz moscada, coloquei aqui uma colherinha e eu venho com a canela. Então, eu gosto de usar canela em pó e eu deixo a canela bem por cima porque ela é muito cheirosa, né? Então, a gente vai perfumar ainda por cima o nosso ambiente. É claro que eu não sou boba, eu tô fazendo para mostrar para vocês. E esse daqui já vai ficar aqui no meu espaço, na minha sala de trabalho. Então, não é à toa, eu aproveito, né? Que não sou boba nem nada. Ai, devia ter pego outro pacotinho. Mas vai dar. Vamos espalhar. Gente, o cheirinho da canela aqui está divino. Divino. Então, vamos ver se vai dar pra ver direitinho. Olha como é que ficou, ó. As camadinhas todas. Eu gosto de colocar, né, um enfeitinho. Então, como uma boa libriana, eu não posso deixar um enfeitinho. Tem que estar bonito, tem que estar esteticamente bonito. Eu vou colocar aqui as canelinhas em pau ao redor da minha tacinha. Pedacinho. Se você não tiver essa, eu tô usando aqui a pequenininha. Se você só tiver assim, grande, não tem problema. Coloca 3, coloca 7. O 13 é o número da manifestação, então eu quero a manifestação da abundância na minha vida, coloca 3. Eu preciso a abundância em todos os sentidos da minha vida, coloca 7. Né? Então, você vai colocar 3 ou 7, ou vai encher aqui, né, de canelinhas pequenininhas. Eu vou colocar uma aqui no meio. Ai, que lindo ficou. Tá quase pronto, quase pronto. Tem um elemento aqui que eu amo, acho muito lindo e é muito cheiroso. A minha tá escurinha, tá bem sequinha, mas se você tiver uma mais verdinha, pode usar. Folhinha de louro. Quando a gente vai por aí, né, a gente usa a coroa de louros, as coroas de louros. Então, eu vou colocar 7 folhinhas de louro aqui ao redor da minha tacinha. E aqui, gente, é decoração, é fazer como vocês acharem mais bonitinho, não tem muito assim uma ordem, né? A gente tá usando a energia, então não tem muito mistério. Ai, não afunda aqui. É pra ficar bonitinho. 4, 5, 6 e 7. Vou botar isso um pouquinho mais pra cá. Então, fiz aqui a minha. Vamos ver se não vai virar, se dá pra ver por dentro. Olha que bonitinho ficou. Aí, deu pra ver?
Então, fiz aqui a minha tacinha da prosperidade. E o que eu faço, gente? Eu sei que tudo no universo se movimenta com a nossa intenção, com a nossa energia dos nossos pensamentos e sentimentos. Aqui existe um potencial de energia vibrando. Todos esses elementos vegetais que nós colocamos aqui, esses elementos vibram constantemente. Então, aqui eu vou depositar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eu gosto de fazer, quando eu faço a tacinha de prosperidade, eu gosto de todo dia ali, né? Me conectar com essa energia vegetal, agradecer a energia vegetal por estar presente na minha vida, por me proporcionar uma energia de harmonia, de equilíbrio. A gente pratica a gratidão, né? A gratidão com o elemento da natureza que está aqui nos ajudando, e também deposito aqui todos os meus pedidos. Então, pedindo a Deus, pedindo ao universo, pedindo ao reino vegetal, pedindo aos seres da natureza, aos seres naturais, que tragam para a minha vida os caminhos abertos à prosperidade, à fartura, à abundância, os clientes para o meu espaço, né? Que me tragam um bom emprego, um bom trabalho, que eu possa encontrar o caminho de um emprego melhor, se eu estiver precisando trocar de emprego, né? Que eu tenha olhos, limpa a minha visão, para que eu tenha olhos para enxergar novas oportunidades, né? Limpa os meus ouvidos para que eu saiba escutar melhor as pessoas e escutar as oportunidades quando elas chegam. Quantas vezes a gente perde uma boa oportunidade por medo, por receio, né? Então eu peço que essa energia vegetal purifique os meus pensamentos, purifique os meus sentimentos, purifique tudo que precisar ser purificado dentro de mim, para que eu possa compreender e viver o fluxo da energia de prosperidade, né? E se você está usando em algum local específico, né? Coloca no cantinho aí do seu estabelecimento comercial, na cozinha da sua casa, no seu espacinho de meditação, onde você faz ali as suas orações diárias, né? Pede para você, pede para sua família, pede para aqueles que você acha que estão precisando dessa energia, né? Que tem a necessidade nesse momento. Ai, caiu meu canelinho. Peça tudo isso, peça, tá lá escrito, né, no nosso livro sagrado, pedi e obtereis, né? Pedis e obtereis. Peça ao universo, peça ao divino Pai, a divina mãe, não importa o nome que a gente dê, né? Peça e o universo traz, né? E o universo traz pra gente. Então, fica aqui o nosso trabalho com a fitoenergia para a prosperidade hoje. Tinha uma receitinha que eu ia dar, que eu falei que ia 2, não vai dar tempo da gente dar as 2, mas fica para o programa de amanhã, não vai ficar perdido, tá anotadinho aqui. Amanhã, 1h da tarde, amanhã não vai ter caminhão de RG aqui, então a gente começa 1h da tarde. E eu começo o programa amanhã a 1h ensinando a receitinha de um banho para você tomar para a prosperidade. Quando você for procurar o emprego, quando você for fazer uma entrevista, quando você for fazer aquela reunião importante com seu chefe para pedir um aumento, né? Para sempre que a gente quiser aquela energia de prosperidade. Quando você for no banco negociar uma dívida, negociar um empréstimo para abrir um novo negócio, né? Para abrir aí o seu negócio, para abrir os caminhos para você. Então eu vou ensinar. Amanhã eu começo falando sobre isso, então, no nosso programa, e terminando amanhã a nossa semana de fitoenergia. Então te espero amanhã, sempre curtindo a nossa Rádio X40, curte a nossa página,
e acompanhe a nossa programação Viver Melhor com Cris Coes, de segunda a sexta, sempre às 13 horas, da 1 às 2 da tarde. Grande beijo, até amanhã!